Olá, estamos de volta com o nosso compartilhamento, nosso estudo, nossa leitura meditativa, contemplativa, de ouvir sobre o Supremo, de aprender sobre Deus, aprender quem somos nós. Nós somos Aham Brahman. Aham significa eu sou. Brahman, uma alma. A palavra Brahman é designada como eu sou uma alma servente a Deus. Satchitananda eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança. Bem-aventurança eterna. Bhagavad Gita como ele é, resumo do conteúdo do Gita. Vamos hoje ao verso 27. Agyana Timirandasya, Agyana Janasa Lakaya, Shakshu Militayena Tasmai Shri Guruve Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual eu presto minhas humildes e respeitosas reverências. Sim, a gente deve oferecer a Deus, a Suprema Personalidade de Deus, nossas reverências e reverenciar o Deus que habita em cada coração, de cada alma nesse plano terreno. Reverenciar o ser humano, reverenciar as criações de Deus, reverenciar os animais, os rios, os lagos, os oceanos, reverenciar a fartura de frutas, de verduras e ser humilde nessa reverência. A humildade faz parte da reverência a Deus. Verso 27. E assim, com a tocha do conhecimento transcendental, vamos ouvir o verso 27. Para aquele que nasce, a morte é certa, e após a morte ele voltará a nascer. Portanto, no inevitável cumprimento do dever, não te deves lamentar. Então, novamente aqui, a Suprema Personalidade de Deus diz: não te lamentes, ó alma condicionada. Tu és eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança. As atividades que alguém executa na vida determinarão qual o seu próximo nascimento. Então, o que você faz hoje, na sua vida atual, vai determinar o seu próximo nascimento. Após terminar um período de atividades, morre e em seguida nasce para recomeçar suas ações. Então, nós já sabemos como alma o que é morrer, porque nós já morremos várias vezes em outros corpos. Esse é apenas mais um corpo que nós vamos deixar quando este corpo se tornar inútil, quando esse corpo se tornar cheio de doenças, de muitos problemas que a alma não vai mais suportar estar dentro desse corpo. Então, a batalha de Kurukshetra, sendo a vontade de Deus, era um evento inevitável e é dever de todo guerreiro lutar pela causa justa. Então, devemos lutar pela causa justa e não se lamentar. Verso 28. Todos os seres criados são imanifestos no seu começo, manifestos no seu estado intermediário e novamente imanifestos quando aniquilados. Então, qual é a necessidade de lamentação? Novamente aqui a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, no Bhagavad Gita, a Canção do Supremo, no capítulo 2, no verso 28, ele diz, novamente, por que vais te lamentar pelo este corpo que é temporário? E pelas coisas materiais que são temporárias. Então, esses seres criados são imanifestos no começo. Por quê? Porque eles são alma. Manifestos no seu estado intermediário. Então, aquele estado que a alma vai acoplar, aquele corpo, vai intermediar esse nascimento. E novamente manifesto quando aniquilados, quando chega o dia da morte do corpo. Então, por que a necessidade de lamentação? Então, aqui se justifica a explicação de Srila Prabhupada, salve Srila Prabhupada, que faz o significado da Bhagavad Gita, clareando a nossa compreensão. Justifica-se alguém se lamentar? Se justifica alguém se lamentar? É uma pergunta. Aqueles que não acreditam na existência da alma são chamados de ateus pelos seguidores da filosofia védica. Então, todo aquele que não acredita que é uma alma, eles são chamados de ateus na filosofia védica da Índia. Aqueles
que não acreditam na existência da alma são chamados de ateus pelos seguidores da filosofia védica. Lendo mais uma vez. Aceitemos essa teoria ateística, continuando se lamentando. Então, todo ateu, ele se lamenta muito porque ele não acredita em nada. Então, ele vai estar se lamentando por esse processo de lamentar-se por ser ignorante, por não ter conhecimento. E nesse processo de lamentação é porque ele não se reconhece como a alma e sim como o corpo. Então ele acha que o corpo terminou, como muitas vezes diz, vamos aproveitar a vida porque essa vida é muito rápida. É rápida porque é temporária. Vamos fazer tudo que a gente quer fazer pra gente, porque aí vai passar rápido. Pois é, isso é uma concepção ateísta, porque a alma apenas, o corpo é que vai morrer e a alma ela é eterna. Desse estado sutil de não manifestação surge a manifestação, assim como do éter gera-se o ar, do ar gera-se o fogo, do fogo a água, e da água a terra, e da terra muitas manifestações. Então aqui está falando dos estados imanifestos para os manifestos, depois novamente aniquilados. Por quê? Porque tudo passa, o ar sopra e passa, o vento. A parte do fogo, o fogo ele queima, depois se apaga. E a terra, tudo que tem na terra produz e depois fica seco. Então existe o imanifesto, o manifesto e novamente o aniquilado. Tomemos como exemplo, a Srila Prabhupada clareia mais para a gente. Tomemos como exemplo um arranha-céu manifestado da terra, que se manifesta na terra, um arranha-céu, um prédio bem alto. Quando ele é demolido, a manifestação volta a ser manifesta e na etapa final permanece como átomo. Por quê? Porque quando ele cai, ele deixa de ser manifesto, passa para o imanifesto, depois para o aniquilado, porque o início de tudo é o átomo que cria tudo, que é o átomo da criação de Deus. Isso se explica aí nos livros sagrados, chamado Bhagavatam, e num estudo mais aprofundado da filosofia védica. Então, nesse processo da lei da conservação de energia, as coisas são manifestas ou imanifestas. Eis a diferença. Eu sou manifesto, eu me manifesto como alma no corpo, que é material. Então, a alma ela é manifesta, você não vê, mas ela existe, porque ela está dentro do nosso corpo. Então, eu não sou o corpo, eu sou a alma. Então, esse processo do imanifesto gerar o manifesto, depois aniquilar, é um processo que exige mais profundidade nessa compreensão. Tanto no começo quanto no fim, todos os elementos permanecem manifestos, ou seja, que não está se vendo, eles são imanifestos. E só no período intermediário é que eles são manifestos. E isso, a rigor, não faz nenhuma diferença do ponto de vista material. Por quê? Porque vai ser aniquilado de qualquer forma. Ele é manifesto, passa para o manifesto, depois para o aniquilamento. Então, é um processo cíclico. E isso é uma conclusão da teoria da filosofia védica que consta no Bhagavad Gita, segundo a qual os corpos materiais perecem no transcorrer do tempo. Como o corpo não vai perecer no transcorrer do nosso tempo, sendo que a alma é eterna. Então devemos sempre nos lembrar de que o corpo é como uma roupa. Portanto, por que lamentar a mudança de uma roupa? Você não troca de roupa todo dia para ir trabalhar, depois pega a roupa e bota para lavar e depois você veste de novo essa roupa. Assim é como o corpo material da gente. A gente veste esse, aniquila, depois vai vestir outro e você nem se toca desse processo, né? A sabedoria védica, aí ele cita aqui, Srila Prabhupada, por que se lamentar pela mudança de uma roupa? Isso é importante eu ler. O corpo material não tem uma existência verdadeiramente relacionada com a alma eterna, pois é separado. É algo parecido como no sonho. No sonho podemos pensar que voamos no céu, ou sentamos numa carruagem como um rei, mas quando acordamos podemos ver que não estamos nem no céu, nem sentados na carruagem, estamos aqui mesmo, dentro desse corpo como alma.
Então, esse processo de entender que nós somos uma alma e que ela tem todo esse processo e manifesta no corpo e depois aniquilado, tudo que é aniquilado é material e aquilo que é eterno é transcendental. Então, a nossa alma é eterna. Então, isso se chama autorrealização, você se realizar e entender que você é uma alma e que não há motivo de lamentação pela perda do corpo atual que sua alma exerce as funções dentro dele. Verso 29. Alguns consideram a alma como espantosa, outros a descrevem como espantosa. E alguns ouvem dizer que ela é espantosa. Por quê? Porque ninguém sabe. Chama de fantasma, de espírito, de alma penada. E por falta de sabedoria é que nós vamos fazendo essa designação. E o próprio Supremo Krishna diz isso aqui. Enquanto outros, mesmo após ouvir sobre a alma, não pode compreendê-la de modo algum, porque é um assunto que exige estudo, que exige concentração, determinação, e você querer realmente ser um estudioso da sua alma. Por isso que a Suprema Personalidade diz isso. O fato da alma atômica estar dentro do corpo de um animal gigantesco, no corpo de uma imensa figueira de Bengala e também nos germes microbianos, sim, existe alma, existe a energia de Deus. Milhões e bilhões dos quais ocupam apenas o espaço de 1 centímetro. Quem? Os germes microbianos. De certo é muito espantoso. Por isso que ele dá a qualificação que todos acham espantoso, ninguém entende. E mesmo entendendo, continua achando tudo espantoso. Então, aqui é a explicação de Srila Prabhupada. Homens que possuem um pobre fundo de conhecimento e outros que não são austeros, ou seja, determinados, não podem entender as maravilhas da centelha individual, espiritual, atômica, chamada de alma. Muito embora se explique a maior autoridade, muito embora as explique a maior autoridade em conhecimento, que é o próprio Krishna, que está falando aqui no verso 29. Alguns consideram a alma espantosa, outros descrevem como espantosa, outros ouvem dizer que ela é espantosa e depois mesmo de ouvir sobre a alma, eles ainda não podem compreender. Então a própria autoridade suprema está dizendo isso, que é muito difícil entender a alma e por isso que devemos estudar, devemos ouvir a Bhagavad Gita. Iludidos pela energia material, as pessoas vivem tão presas nos assuntos referentes ao gozo dos sentidos materiais que lhes sobra muito pouco tempo para entender a questão da autocompreensão, embora seja um fato que, sem autocompreensão, todas as atividades acabam sendo uma derrota na luta pela existência. Então, tudo aquilo que não se compreende, Chacrinha já dizia, quem não se comunica se entrubica. Chacrinha já dizia isso. Eu me lembro demais, eu era adolescente e eu via isso nos programas dele. O que é que Chacrinha estava dizendo? Porque a gente precisa ter comunicação, e comunicação exige um aprofundamento dentro daquilo que a gente quer entender para se comunicar. Se eu quero entender sobre a alma, eu preciso estudar a Bhagavad Gita sobre a alma e, assim, poder me entender para entender os outros e poder compartilhar todo esse conhecimento. Chama-se autocompreensão. Algumas pessoas inclinadas a ouvir sobre a alma talvez ouçam palestras em boa companhia, mas às vezes, devido à ignorância, elas se deixam desorientar e aceitam a superar a alma atômica como uma, sem distinção de magnitude. Ou seja, a gente pensa que a gente é tudo uma coisa só. Eu e Deus é uma coisa só, e não é. A super-alma é algo separado da pequena alma. Porém, a pequena alma tem as qualidades da grande alma, mas a grande alma é infinita, então não é uma coisa só. E por isso que a gente precisa distinguir, saber distinguir essas plataformas de diferenças em qualidades, em quantidade, e dessa magnitude que é o Ser Supremo. No entanto, o processo mais fácil para entender o assunto referente ao eu superior, chamado de alma, é aceitar as afirmações da Bhagavad Gita faladas pela maior autoridade, o Senhor Krishna, sem se deixar levar por outras teorias. Por quê? Porque ninguém explica tão bem sobre a alma como a Suprema Personalidade de Deus aqui, na Bhagavad Gita, no verso 29. E assim, é preciso muita penitência e sacrifício nesta vida ou nas anteriores
para poder alguém conseguir aceitar Deus, Krishna, como a suprema personalidade de Deus. E assim obter e adquirir esse conhecimento acerca de Krishna através da misericórdia imotivada que ele derrama sobre o devoto puro que quer aprender sobre Deus. Então, se você quer aprender sobre Deus, estude a Bhagavad Gita, ouça a Bhagavad Gita, compartilhe a Bhagavad Gita, e esteja com os ouvidinhos abertos e com o seu estado de consciência absorto em compreender essa entidade tão espantosa que todos não entendem, que a maioria não sabe. Pergunte, você sabe o que é alma? Pergunte para alguém, você sabe o que é alma? Peço perdão que a máquina está aqui fazendo um pouco de barulho, mas isso não me impede de terminar aqui o verso 30. Pergunte, você sabe o que é a alma? Você sabe quem é você? Qual é a sua relação de alma pequena com a alma maior, que é o Supremo? Então, nesse processo, nós devemos sair dessa ignorância e devemos aproveitar esse movimento agora superior, esse movimento de transcendência, de autorrealização, para a gente se entender que nós somos uma alma eterna, espantosa, e que precisamos estudar e ouvir, mas pela ilusão da energia material, nós vivemos apenas condicionados nas coisas materiais e deixamos a desejar a nossa autorrealização como alma, para nos entendermos como alma e não como corpo. Então temos que sair dessa ilusão e acender a tocha do conhecimento transcendental. Verso 30. Ó descendente de Bharata, aquele que mora no corpo nunca pode ser morto. Portanto, não precisa afligir-te por nenhum ser vivo. Portanto, não precisa afligir-te por nenhum ser vivo. O Senhor conclui aqui sobre a alma espiritual que não muda, que é eterna, a fazer várias descrições sobre a alma, acerca da alma. Ele diz, o Senhor Krishna estabelece que é a alma imortal e o corpo temporário. Portanto, devemos lutar, exercer o nosso dever e não ter medo de entender quem nós somos e lutar na nossa batalha interior de Kurukshetra. Devemos acreditar que existe uma alma diferente do corpo material, evitando assim deixar-se envolver no conceito de que não existe alma ou de que os sintomas de vida desenvolvem-se numa certa etapa da maturidade material, resultante da interação de substâncias químicas. Ou seja, a gente só querer saber da alma como uma explicação química, que é uma substância, que é o corpo, que isso, que aquilo, que a alma não existe. Meu Deus, se não existisse alma, nós não estaríamos aqui. Porque Deus é a alma suprema e Deus nos criou como alma menores. Então, a alma seja imortal, ela não se apregou à violência, mas no momento da guerra, quando ela de fato se torna necessária neste corpo material, devemos lutar. Esta necessidade deve ser justificada em termos de ordens do Senhor e não de caprichos, porque é preciso lutar e nós como almas precisamos estar dentro de corpos de guerreiros, de padres, de bispos, de professores, de mestres, de governantes, e cada um age de acordo com sua consciência dentro deste corpo material. Portanto, a suprema personalidade de Deus termina aqui no verso 30 as explicações sobre a alma. Ó descendente de Bharata, aquele que mora no corpo nunca pode ser morto. Quem é que mora no corpo? A alma. E ela não pode ser morta. Portanto, não precisa te afligir por nenhum ser vivo. Então, desapegue de tudo, desapegue de família, porque todos vão ter o mesmo fim de todos, que é o corpo final e a alma transcendental. Minha autorrealização é meu conhecimento de quem eu sou. Eu sou uma alma eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança. E eu preciso sair dessa ilusão material para me conhecer. Autoconhecimento é autoconhecimento sobre a alma. A autorrealização é você se realizar em Deus como a alma suprema e eu ou vocês
que me escutam as almas menores. Mas nessa relação eterna de diferença de qualidade, de quantidade e de igualdade para qualidade. Eu sou igual a Deus em qualidade e sou diferente em quantidade. Com gratidão eu encerro aqui os versos sobre a alma, Bhagavad Gita, capítulo 2. Terminamos hoje o verso 30, mas continuaremos, tem mais versos para frente no capítulo 2. Mas a alma, o verso sobre a alma, especificamente, Srila Prabhupada diz, o Senhor conclui o capítulo da instrução sobre a alma espiritual imutável. Com gratidão, eu encerro mais um dia da Bhagavad Gita. Gratidão.